aconselho o senhor, penso que Tito Madeira, né? Tito Madeira Saiz, provavelmente ele deve ser da África. Aconselho você, assim como leu as mensagens de William Branham, você lê a mensagem do profeta Caco Filipe. Já nos dias de Samuel, foi dito que não se pode julgar um homem sem primeiro ouvi-lo. Quando um homem é acusado, mesmo que o crime seja grave, a acusação seja grave, ora, eles têm que levar tal homem diante do juiz. O juiz não vai dar a sentença sem ouvir o tal homem, mesmo que as acusações sejam graves. O juiz tem certas provas, evidências de que aquele homem cometeu aquele crime. Mas o que o juiz vai fazer, Moisés? Vai chamar o homem para ouvir. Não se pode condenar um homem, julgar o homem, sem primeiro ouvi-lo. Então, você deve ler a mensagem do profeta Caco Filipe, assim como você foi humilde para ler a Bíblia, ler o livro de William Branham, você também deve ser humilde para ler o livro do profeta Caco Filipe. E se Deus enviar outro profeta, você deve ser humilde para ler o livro desse outro tal profeta. Irmão Elcio, não tem mais alguma pergunta? Então, eu tenho mais uma pergunta, né? Eu creio que ela será extensa, mas o irmão tem a liberdade de nos responder. Quem é a quarta besta do capítulo 7 de Daniel? Essa é a minha pergunta. Ok, obrigado, irmão Elcio. Como eu estava dizendo naquela primeira resposta que eu estava dando, que dentro desta religião chamada cristianismo, Deus vê 4 grupos. Aos nossos olhos, você vê milhares de grupos, né? Só dentre os batistas tem mais de 70 grupos. Dentre os católicos, vários grupos. Entre os protestantes, entre os evangélicos, então, nem se fala. Entre os branamistas, há muitos grupos. Grupo do Joaquim, grupo do César Augusto, grupo do Vanderlei Pedreira de Lemos, grupo do Raimundo Maia, grupo do Febrônio, grupo do José Brana, grupo do Evaldo Frank. Mas, aos olhos de Deus, Deus vê apenas 4 grupos, porque Deus não vê como homem. E Deus vê o catolicismo, o protestantismo, o movimento evangélico, e ele vê o branamismo. Esses 4 grupos são os 4 animais, as 4 bestas de Daniel 7, sendo o catolicismo é o leão, a Igreja Católica reinou na Terra por 1.500 anos, né? São o leão de Daniel 7, porque Daniel 7, Daniel 8, tem a ver, irmão Elcio, com a estátua do rei Nabucodonosor. Aquela estátua que o rei Nabucodonosor sonhou, e aí ela tinha uma parte de ouro, uma parte de prata, uma parte de bronze, outra de ferro e barro. Então, está ligado com essas outras visões aqui de Daniel, que são essas 4 bestas. Então, o leão é o catolicismo. Depois, o Daniel vê uma outra besta, penso que foi o urso, né? O urso é o protestantismo. Depois ele vê um leopardo, e depois ele vê uma besta sem nome. Então, novamente, ele fala sobre isso, penso que no versículo 8. No capítulo 7, no capítulo 8, ele fala sobre isso. Agora, a pergunta do irmão é sobre a quarta besta, que é a besta sem nome. Daniel olhou para ela e descreve ela, que ela tinha um chifre, nesse chifre tinha um olho, né? E ela também tinha dentes de ferro. E o profeta Caco Filipe veio para dizer que esta besta é o branamismo. O olho significa muito conhecimento, né? Muito conhecimento dos pastores branamistas por causa da mensagem de William Branham, das revelações de William Branham. E dentes de ferro para triturar, com esse conhecimento, triturar todo católico, protestante, evangélico, que caísse nas suas mãos. Você vê que os branamistas reinaram, no sentido da palavra, por 40 anos. Qual era o padre católico que poderia ir num debate com o pastor branamista? Nenhum. Qual era o pastor protestante ou pastor evangélico que poderia ir num debate com o pastor branamista? Nenhum. Os pastores branamistas reinaram aí durante 40 anos, irmão Elcio. Até o profeta Caco Filipe chegar. Depois, como o irmão estava dizendo, os pastores branamistas já não conseguem mais ir para os debates, né? Os branamistas estão acabados. Por quê? Porque há um povo que está em um lugar mais alto. Para resumir a sua questão, esses quatro reinos espirituais, esses 4 bestas espirituais aqui, que é o catolicismo, o protestantismo, o movimento evangélico e os branamistas, também tem o seu tipo no natural, que são os 4 impérios, o Império Babilônico, o Império dos Medos e Persas, o Império Grego e o Império Romano. 4 reinos, 4 impérios políticos, né?
e que são 4 impérios, 4 reinos religiosos, e a quarta besta de Daniel 7 é exatamente o branamismo, irmão Elcio. Então, muito bem. Boa a resposta. Ontem, vou fazer um comentário, eu estava escutando a pregação de um pastor branamista, porque eu comecei a observar que eles são apenas simpatizantes da mensagem de William Branham. Eles são apenas simpatizantes, fazem uso da mensagem. Eu consegui observar, irmão, que eles pegam uma mensagem, um parágrafo de uma mensagem, outro parágrafo de outra mensagem, enfim, eles vão para o púlpito deles com mais de 15 mensagens. Aí eles montam um quebra-cabeça segundo o seu raciocínio intelectual para fazerem William Branham endossar o seu raciocínio. Eu percebi isso. Para tirar o foco do povo. Para tirar o foco. Ele tira a visão usando a mensagem de William Branham. Para quê? Para que o povo não pergunte. Certo? Para que o povo não pergunte. Então, ele lê um parágrafo, pega outra mensagem, cita o nome da mensagem, pega outro parágrafo e monta um esquema maquiavélico. Monta aquele esquema segundo a sua teologia e dá isso para o povo comer. Fazendo assim o profeta endossar o raciocínio dele. Ou seja, ele faz William Branham dizer o que William Branham não disse. Aí ele dizia assim, estava lendo uma mensagem onde William Branham estava pregando no seu dia no tabernáculo Branham. E William Branham dizia assim, o que está acontecendo com o tabernáculo Branham? O tabernáculo Branham tem uma fé intelectual. Então, veja só. Era William Branham corrigindo o seu povo, no seu dia, no seu tabernáculo, dizendo que o povo do seu tabernáculo tinha uma fé intelectual. Agora imagine 55 anos depois, quando o profeta William Branham estava vivo, corrigindo o seu povo, dizendo, vocês têm uma fé intelectual? Imagine 55 anos depois da sua morte, como é que um branhamista aqui vai ter uma fé revelada? Isso não é possível. Não é possível. Não tem como. Porque a tendência é decair. Sempre a tendência é decair. Se lá com o profeta vivo o povo tinha uma fé intelectual, imagina com o profeta morto há 55 anos, como que eles vão ter uma revelação? Agora, o que eles dizem, eles pegam um ponto assim, que era um homem ungido. Agora é um povo ungido, certo? Dando a entender que o espírito que estava sobre William Branham está no povo e que agora a igreja, eles chamam de a noiva, tem um ministério a cumprir, certo? E que o Espírito Santo está falando hoje. Que o Espírito Santo está falando hoje, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo está falando hoje. Mas aonde? Através de quem? Porque eles foram que me ensinaram que Deus não fala fora de profeta. E agora diz que a igreja tem o Espírito Santo. Então, veja, apóstolo Deltamar, fazer um exemplo aqui. Se eu reclamo que tenho o Espírito Santo, eu creio que o irmão não vai duvidar de mim. Quando o irmão diz, eu tenho o Espírito Santo, eu não vou duvidar do irmão. Mas daí o irmão, pelo Espírito Santo, tem uma revelação, e eu, pelo mesmo Espírito Santo, tenho outra revelação. O que isso produz? Confusão. Produz confusão. Aí, nas confusão, tem o quê? Divisão. Brigas religiosas e divisão. Até outro dia aqui, depois de uma divisão branhamista, nasceu uma outra igreja.
rompeu e agora não fica com o nome que era antes. Aí estavam como que numa mesa redonda tentando encontrar um nome para a igreja, um nome para agora, para esse movimento, e colocar o nome de O Caminho. O Caminho. Mas nasceu através de uma divisão, certo? E isso é um ismo. Isso não leva a nada. Agora, eu sei que alguém deles que está ouvindo vai dar pulo de 1 metro de altura. Mas é a mesma situação das outras organizações. E eu penso assim, apóstolo Deltamar, que se a mensagem de William Branham tem valor hoje, está em plena operação, então os luteranos também estão. Então, os católicos também estão e os evangélicos também estão. Porque se a mensagem e o mensageiro é uma coisa só, somente a de William Branham que está em atividade hoje. Se não morreu a mensagem de William Branham, então a de Lutero também não morreu. Então a de João Wesley também não morreu. O irmão pode continuar no raciocínio, né? Sim, irmão Elcio. As pessoas dizem isso e se esforçam para poder negar o profeta vivo do seu tempo. O irmão estava a dizer muito bem. Se o profeta e a mensagem é um só, e o profeta morreu, ora, logo a sua mensagem deixará de ter o valor que ela teria antes, quando o profeta estava vivo. E, de fato, todas essas igrejas branamistas que você vê no Brasil já são de divisões e divisões, porque quando o profeta morre, o seu corpo natural, o seu corpo físico, vai inchar, e vai explodir. É o processo normal da decomposição. E a mensagem desse profeta, e todo branamista está de acordo que o corpo fresco, da qual fala o livro de Mateus, Jesus estava falando, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, né? Eu penso que é Mateus 24, versículo 27, ou versículo 28, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Este corpo, todo pastor branamista, todo membro branamista, está de acordo que o corpo fresco é a mensagem do profeta. Então, assim como o corpo do profeta, ele inchou até explodir em decomposição, é assim também que a sua mensagem, após a sua morte, vai inchar, e vai explodir. Explodir em quê? Em pedaços, em ismo, em grupos, em divisões, como o irmão estava explicando. E aí vira confusão. Sem um profeta, não tem como ter a unidade da fé, a unidade do batismo, a unidade de doutrinas. Não tem. A unidade só é possível quando há um profeta na terra. Quando o Lebrano estava vivo, qual era a divisão que tinha? Não tinha nenhuma. Todas as divisões que apareceram, o Lebrano mandou parar. Vocês parem com isso. Isso é heresia. Vocês não podem continuar com isso. E eles tinham que parar para obedecer o profeta William Branham. Quando Paulo estava vivo, qual era a divisão que tinha? Não tinha nenhuma. Quando Jesus estava vivo, qual era a divisão que tinha? Não tinha nenhuma. Mas logo que o profeta deixa a terra, então, a divisão aparece, porque Deus já não está mais naquilo. O diabo toma conta da mensagem daquele profeta e vai fundar igrejas, organizações religiosas, denominações, ou como que você queira chamar. Irmão Elcio, para nós terminarmos, essa questão que o irmão estava falando, por que os pastores branamistas, por que os branamistas negam as profecias de William Branham sobre um profeta após ele? Eu penso que, para o lado dos pastores, é por causa dos seus impérios, por causa dos seus reinados. Então, quando eles estavam lá com os seus reinados, no tempo de Jesus, e Jesus apareceu para dizer que eles estavam errados, e quando eles viram que eles tinham que descer dos seus tronos, eles não queriam. Eles queriam um profeta, um Messias, para apoiar eles nas suas cadeiras de reis. Observe os pastores branamistas. Eles estão sentados em cadeiras de reis. Observe, eu não sei aí, irmão Elcio, no sul do país, mas aqui no norte, onde eu tenho visto, o pastor branamista tem uma casa especial, tem uma alimentação especial, tem um tratamento especial. Sim, ele tem até uma poltrona especial no púlpito. É verdade que eu estou dizendo? Os branamistas sabem que é verdade. Agora, olhe para os pastores evangélicos, os seus tronos. Olhe para o Papa de Roma e o seu trono. Olhe para os cardeais dos seus tronos. Então, os homens não querem, tratando aqui principalmente dos pastores branamistas, eles não querem aceitar que William Branham profetizou um profeta após ele,
por causa dos seus impérios. O pastor, aí penso que Manuel Pontes, que já faleceu, morreu e não deixou o seu trono, não desceu do trono. O Raimundo Maia, mesmo depois de todos os escândalos, o Vanderlei Pereira de Lemos, o Joaquim Gonçalves sendo denunciado aí por as redes de televisão, depois de todos os escândalos, eles não desceram dos seus tronos. Você vê, irmão Elcio, agora para os membros, eu tenho acreditado, irmão Elcio, que para os membros falta-lhes humildade. Sim, e falta-lhes humildade. Eles não têm humildade para ler o que o profeta diz. Não têm humildade para procurar entender. Não têm humildade para fazer perguntas. E no seu orgulho, na sua arrogância, eles vão a passos largos para o inferno. Esta é a verdade. Você vai acreditar? Eu não sei. Quem diz isso é o profeta de Deus. Irmão Elcio, queria convidar o irmão, se o irmão quiser, claro, e puder, para nós falarmos sobre as profecias, que não deu tempo de nós falarmos. Quais são essas profecias, Júlia Brana, de um profeta após ele? Eu tenho aqui algumas, né? E eu gostaria de ler elas, junto com o irmão. Aqui apenas algumas, irmãos. Eu tenho dezenas delas aqui. Sim, tem dezenas ali em outras folhas. De nós lermos aqui e abrir o espaço para os pastores branamistas, os pregadores, os membros, vir aqui fazer perguntas escritas, se quiser aqui um espaço ao vivo para um debate, para uma entrevista, para fazer perguntas como o irmão está fazendo, nós vamos abrir para que eles expliquem esses parágrafos. Por exemplo, aqui, eu vou ler apenas um, irmão Elcio. Marca da besta, pregado em 13 de 5 de 1954, em Jeffersonville, nos parágrafos 77 e 78, o profeta William Branham diz: portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz: Davi serviu bem o Senhor em sua geração. Portanto, eu disse: Senhor, eu não quero nenhuma organização. Qual é a pessoa em sã consciência que olha para as divisões branamistas e não diz, não concorda que isso virou uma denominação, uma organização? Ora, se você disser que não é, você está mentindo para você mesmo. Deixa-me servir-te de todo o coração enquanto eu estou aqui vivendo. É o William Branham falando. Isto mesmo. Em seguida, tu terás o outro homem. Agora, branamista, esse outro homem é o quê? É um sacerdote? Esse outro homem é quem? É o Joaquim Gonçalves? É o César Augusto? É o Osmar Rodrigues? Quem é esse outro homem? Será que você esqueceu que William Branham ensinou que a palavra de Deus vem aos seus servos, os profetas? A palavra vem ao profeta. E o Espírito vem àquele que tem a palavra. Quem é que traz a palavra de Deus? É o profeta. Este outro homem, quem é? É um sacerdote ou é um profeta? Quando eu tiver partido, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Aqui é a sua morte. Tu terás alguém que tome o seu lugar. Isso é tudo. Não tente edificar sobre nenhum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Então, vou parar aqui, irmão Elcio, e deixar para nós falarmos sobre isso numa próxima live. Isso é para você pensar. Quem é esse outro homem? E se é para vir um outro homem após William Branham, ele será o quê? Deus fala por meio de quem? Não é por meio dos seus servos, dos profetas? Este outro homem vai vir fazer o quê? Repetir as mensagens de William Branham? Um profeta vem para repetir a mensagem de um outro profeta? Irmão Elcio, meu muito obrigado a todas as pessoas que assistiram a live até aqui, irão assistir. Prometemos retornar, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. O irmão Elcio tem alguma coisa a dizer nas suas considerações finais? Eu tenho só a agradecer, né? Agradecer ao irmão por me conceder, né? O convite, e estaremos aptos e prontos para uma próxima live. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo, é o meu desejo, faça as pessoas, os filhos de Deus, pensarem. E muito obrigado e que Deus abençoe. Ok, então o meu muito obrigado, que Deus os ajude, Deus os abençoe, e se o Senhor Jesus Cristo nos permitir, nós estaremos aqui numa outra ocasião para nós continuarmos falando das verdades que Deus nos dá hoje por meio do seu servo, o profeta Caco Filipe. Lembrando que o convite, irmão Elcio, para qualquer homem, não precisa ser branamista, pode ser branamista, católico, protestante, evangélico, qualquer homem, não importa a sua posição. Se você quiser um debate ao vivo, mesmo que não seja debate, uma entrevista, perguntar, ou seja lá o que você queira, nós abriremos espaço aqui ao vivo para você. Que Deus abençoe todos os seus filhos e filhas que estão hoje sobre a terra,
Amém. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.